Olá, meus irmãos, tudo bem? Eu me chamo Guilherme Favela e, com a graça e misericórdia de Deus, hoje eu estarei dando continuidade a essa nossa série de mensagens baseadas no livro de Provérbios. E hoje, como nós estamos no dia 21, nós estaremos lendo o capítulo 21. E baseado no capítulo 21, somente no versículo 4, eu estarei trazendo a reflexão de hoje. E o versículo 4 diz o seguinte, eu vou ler na versão NVT, tá bom? O Senhor se agrada mais ao fazermos o que é certo e justo do que ao lhe oferecermos sacrifícios. Meus irmãos, aqui nós não estamos trabalhando com um texto que ele fala de coisas que desagradam ou agradam a Deus, mas sim de duas coisas que agradam a Deus. Só que uma dessas coisas agrada mais a Deus do que as outras. Nós vamos começar falando primeiro sobre a parte dos sacrifícios. Esse texto ele se encontra no Antigo Testamento, logo ele se encontra no contexto do Antigo Testamento. E o contexto de sacrifícios do Antigo Testamento era pessoas entregando animais para os sacerdotes para que, através dos sacrifícios realizados com esses animais, essas pessoas seriam perdoadas dos seus pecados. Então era interessante e muito importante, baseado na lei mosaica, que as pessoas oferecessem sacrifícios a Deus para que essas pessoas pudessem ser aceitas ou, vamos dizer, perdoadas por Deus. Mas nós que vivemos na época da dispensação da graça, o sacrifício perfeito já foi realizado pelo Senhor Jesus Cristo na cruz. Logo, não é mais necessário que façamos sacrifícios para obtermos o favor de Deus. Deus, ele já entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar, e esse foi o sacrifício perfeito. Então, voltando para a primeira parte do texto, o que nós podemos fazer para agradar mais a Deus? E a palavra diz aqui que nós temos que fazer o que é certo e justo. E onde é que nós vamos descobrir o que é certo, o que é errado, o que é justo e o que é injusto? É na palavra de Deus. A palavra de Deus, como lá no Salmo 119 diz, que ela é lâmpada para os nossos pés, ela é a luz que ilumina os nossos caminhos. Então, para eu saber que fazer aquilo é uma atitude correta, fazer aquilo é certo, fazer aquilo é justo, ou fazer aquilo é incorreto, ou fazer aquilo é injusto, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu não tenho como saber se tal prática é certa ou tal prática é errada se eu não conhecer a palavra de Deus. Eu preciso saber o que de fato Deus fala ou aquilo que Deus me diz o que eu preciso fazer sobre determinados assuntos. Eu não tenho como saber o que é certo ou errado se eu não conhecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, meus irmãos, ela é expressa e revelada para nós nas Sagradas Escrituras. Lá em 2 Timóteo diz que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para que o homem de Deus seja perfeito e plenamente habilitado para toda boa obra. Então, só é através da palavra de Deus que eu vou saber me comportar em meio a um mundo caído. Lá no Salmo de número 51, na primeira parte do versículo 17 diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Deus jamais desprezará. Então nós precisamos entender que Deus ele quer que tenhamos um coração quebrantado. E não somente isso, mas um coração obediente. Então, meus irmãos, a pequena reflexão que eu trago para vocês é: se você quer fazer algo que é correto e justo aos olhos de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa conhecer o que Deus espera de você como jovem para que você haja da melhor maneira possível. Como pode o jovem viver uma vida pura? Como o jovem pode fazer o que é certo ou errado? Vivendo de acordo com a palavra de Deus. Então, o meu conselho para você, jovem, é que você conheça cada dia mais a palavra de Deus. Se aprofunde naquilo que a Bíblia fala. Não perca tempo com coisas secundárias, com coisas fúteis. Mergulhe na palavra de Deus, entenda e reconheça que a sua vida depende totalmente disso. Que Deus guarde o teu coração para as boas obras, mas que Deus te guarde para que você tenha um relacionamento com Ele, santo e puro, totalmente baseado na sua palavra.
Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Amém? Um forte abraço.